E aí, tudo na paz? Tranquilo? Bom, existe Santa Ceia? Não existe? Quem pode participar? Quem não pode participar? Cometeu pecado, tem que ficar em disciplina, não pode participar? É só quando é batizado? Enfim, quais são as questões sobre Santa Ceia? Eu vou responder perguntas sobre ceia agora. Legal? Bom, como você já sabe, eu sou o Everton Lopes. Esse daqui é o canal Jogados para Fora, porque aqui nós ajudamos cristãos, irmãos cristãos, a desenvolverem a sua vida cristã além das quatro paredes, legal? Esse daqui é um quadro chamado Minhas Respostas e eu respondo perguntas, várias perguntas que colocam para mim no privado e mandam também nos comentários e tal. Eu vou selecionando algumas perguntas e respondendo para vocês, legal? Se você quer que eu cite seu nome, pode mandar pergunta e falar assim, olha, coloca meu nome, pode citar meu nome que eu cito, senão eu só respondo a pergunta sem falar do seu nome. Legal? Vamos lá? Vamos falar de ceia então? Maravilha. Bom, o texto que fala sobre ceia, ele está contido aqui no capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vou abrir junto com você aqui. Não é um estudo bíblico, mas é só uma breve reflexão respondendo a pergunta sobre ceia. A pergunta que me foi feita é essa daqui, ó. Já ouvi alguns irmãos e até pastores que abandonaram o sistema dizer que a ceia foi algo inventado pela religião, que na verdade a última ceia realizada pelo Senhor foi um jantar onde ele se reuniu com os discípulos no dia da Páscoa e que, se fosse para seguir o ritual, seria apenas uma vez por ano e não todo mês. Bom, vamos lá. Respondendo, obrigado por mandar essa pergunta. A primeira questão é que não existe Santa Ceia, ok? Vamos deixar bem claro isso aí, que não existe Santa Ceia. Por favor, tá? O texto aqui que a gente vai ler já já, eu vou explicar um pouquinho mais. Mas não existe Santa Ceia, o que existe é ceia. Tá? Santo somos nós devemos ser santos porque Deus é santo e assim a Bíblia nos ensina. Então santo é se eu pegar o termo grego agiasmos, separado para, né? Nós somos separados do mundo para Deus, então essa é a ideia de santo. A ceia não é santa, então tira esse negócio da ideia. Segundo ponto é que a ceia sim, e foi na verdade, né? Foi um jantar com Jesus e seus amigos, os discípulos. Ok? Foi um jantar. O principal propósito da ceia, Paulo vem colocando depois na carta aos Coríntios. Se você pegar do versículo 17 em diante, ele fala assim, ó, eu não louvo vocês porque vocês se ajuntam não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo eu ouço que alguns de vocês se ajuntam na igreja e há dissensões, há briga. E eu creio que é importante haver isso aí por causa da questão da separação lá que ele disse. E até importa que haja entre vós heresias para que os que são sinceros se manifestem. Mas quando vocês se ajuntarem num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Não é para comer. O foco não é o pão, não é o cálice, nada disso. E Jesus usa o pão e o cálice porque é o alimento deles. Se você não conhece, no Oriente Médio, eu trabalho há muitos anos no Oriente Médio, o alimento básico de todas as refeições é o pão. Então o pão tem de manhã, tem na hora do almoço, tem à noite, tem à tarde. Em qualquer refeição que for fazer é aquele pão. É um pão sem fermento, tal como você conhece como pão sírio às vezes, né? Mas esse é o alimento básico de toda a refeição. Eles usam isso, e Jesus usa isso porque era parte da cultura deles também. Ok? Se o cara está na selva, vai usar outra coisa, banana, etc. Então não há problema o tipo de elemento. Porque o elemento em si, quero aqui abrir um parênteses aqui, ou uma aspas, só para citar aquela doutrina da transubstanciação que é romana, católica romana. Que é a ideia de que o pão se transforma no corpo de Cristo, o cálice se transforma no vinho, se transforma no sangue mesmo. Então isso é canibalismo, tá, gente? Você comer carne, beber sangue, isso é canibalismo, tá? Então vamos devagar com a dor. Transubstanciação, isso aí é uma heresia danada, ok? Mas vamos lá, o propósito da ceia é comunhão, é um jantar. Jesus não prepara um ritual todo, ele mandou que preparasse um jantar, gente. A palavra ceia é jantar. Em espanhol, cenar é jantar. Ceia sempre foi jantar, em qualquer tipo de idioma desse. Nunca foi um ritual específico e tal. Ceia de Natal, é a janta de Natal. Você não está acostumado com isso? Mas aí a igreja evangélica faz o que? Ritualiza aquele negócio todo. Ela puxa isso da Igreja Católica Romana, ritualiza, ela santifica, ela coloca um monte de florzinha, um monte de coisa. Aí a gente
que não proíbe de ceiar, só se for batizado, cometeu algum pecado, alguma coisa, algum erro tal, fica de castigo, né? Fica de castigo não, de banco, né? De disciplina, né? Não pode ceiar durante 6 meses, então isso é uma besteira. Jesus serve a ceia para Judas. Quem é você para impedir alguém de ceiar? É um herege, ok? Para não falar que é um idiota, certo? Eu faço isso porque isso é exclusão de pessoas. Se Jesus não exclui Pedro, que o negaria daqui a pouco, se Jesus não exclui Judas, que o já tinha traído, quem é você, quem sou eu para excluir alguém de ceia? E ceia é o momento de comunhão entre os cristãos, entre os irmãos cristãos, ok? Aqui ele fala, não vou ler o texto inteiro aqui porque é rápido esse vídeo também, mas no versículo 27 de 1 Coríntios 11 diz assim, ó: portanto, qualquer que comer este pão e beber desse cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, o pessoal lê isso aqui, ok? Falando, tá vendo, é indigno porque estava em pecado e tal. O texto não está falando sobre pecado, certo? Aí no versículo posterior ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então cuida da sua vida que eu cuido da minha. Deixa cada um cuidar da sua vida nesse aspecto, ok? E examine a sua vida, ok? Pois o homem a si mesmo, e assim coma desse pão. Ele não está falando examine, se você encontrar alguma coisa fora do eixo, não coma do pão. Ele não, examina e come. Reflita, caia a ficha e coma, participe. É isso que ele está dizendo, coma do pão e beba do cálice. 29, porque o que come e bebe indignamente, agora vem o texto de novo, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Queridos, aqui o texto desde o início, ele fala sobre comunhão, um estar com o outro, esperar o outro para comer. Paulo fala, está com fome, come na sua casa, vem para cá, espera uns aos outros. É comunhão, é o corpo. Quem é o corpo de Cristo aqui no texto? É a igreja. Então, o que é comer e beber indignamente? É quando eu não discerno o corpo, a igreja. É quando eu não entendo o que é realmente igreja. É quando eu não vivo uma vida real de igreja. É quando eu não trato o meu irmão como meu irmão. É um desconhecido, abraço e beijo ali no templo, depois desconhece, o cara está passando necessidade, você não ajuda. Não participa, não há edificação, não há você cooperando para o seu irmão crescer, desenvolver espiritualmente, emocionalmente, sua família, sua casa, financeiramente, enfim. Discernir o corpo de Cristo é discernir a igreja. O que é a igreja e a sua participação em relação. Quando você não faz isso, coloca aqui no versículo 30, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Não é porque pegou uma maldição. Quando você não discerne a igreja, você não vive como igreja. Automaticamente, muitos são desatendidos e você pode ser desatendido. Então, alguns vão ficar doentes, não vão ser atendidos, alguns vão morrer, outros vão padecer, outros vão ficar sofrendo. Ceia é uma janta entre amigos, com toda essa potência e com toda essa vitalidade, um cuidando e abençoando o outro. Isso aqui é apenas uma resposta curta, breve, para você refletir em relação à ceia, que eu possa sempre ceiar com você. Jesus falou que estava batendo na porta da igreja, querendo entrar e ceiar com eles, porque Jesus não estava ali dentro, estava lá fora, e tem muita gente deixando Jesus lá fora e não ceia com ele, apenas toma suquinho e come pãozinho. Legal? Eu sou o Everton Lopes, daqui é o canal Jogados para Fora, porque você sabe que aqui existe, e nós ensinamos isso, existe igreja, existe vida cristã, além das quatro paredes. Valeu? Um abraço, se tiver alguma pergunta, manda para mim que a gente sai jogando. Um abraço.